Olá, professor. Eu sou Lucas Barbosa e esse é o meu desenvolvimento em relação ao seminário da modulação PPM. Inicialmente, nós abordaremos os seguintes assuntos. Primeiro, vamos definir PTM, que é a classe do próprio PPM que abordaremos, e o PWM, que necessita de uma breve explicação para introduzir o assunto PPM. Em seguida, analisaremos os sinais e veremos como eles são formados e suas características. Também cobriremos as fórmulas matemáticas e como modular o sinal PPM. Por fim, destacaremos as suas características e faremos comparações finais. PTM é a técnica de modulação que varia o tempo do sinal da portadora, de acordo com a amplitude do sinal modulador. Dentro dessa classe PTM, nós encontraremos dois tipos de modulação: o PWM, que é a modulação por largura de pulso, e o PPM. O PWM variará a largura dos pulsos da portadora de acordo com a informação. Já o PPM, ele variará a posição destes mesmos pulsos, só que nesse momento sem alterar a sua largura, que indicará o comportamento do sinal, ou seja, a sua amplitude, de acordo com a posição dos pulsos. Como dito nos assuntos abordados, nós apenas focaremos na modulação PPM, mas, para o melhor entendimento da modulação, nós precisaremos introduzir um pouco de como funciona a PWM, que é a modulação da qual ela se origina. Agora, faremos uma análise dos sinais para poder facilitar o entendimento em relação a essas modulações. Primeiramente, vamos levar em conta o sinal modulador. E em seguida, vamos botar a portadora em pulso. Pode ser, nesse caso, um clock aqui. Será nosso exemplo. Na PWM, não é muito difícil a gente definir como que ela será montada. Primeiramente, nós faremos algumas linhas para nos guiar, que indicará quando será a amplitude máxima, a mínima, quando que está atravessando o eixo. E a partir daqui a gente pode analisar como que a PWM vai funcionar. Quando nós temos a máxima amplitude do nosso sinal modulador, a nossa PWM vai gerar um sinal do pulso clock mais longo, ou seja, ele terá uma largura maior, ele alterará a sua largura, o que indicará qual que é o comportamento do nosso sinal modulador. Quando o sinal atravessa a origem, nós vemos que o pulso volta a se comportar praticamente igual ao pulso padrão. E quando a amplitude finalmente chega no seu mínimo, nós conseguimos ver aqui que os pulsos ficam extremamente fininhos, bem larguinhos, pouco largos. Agora nós entenderemos como funciona a PPM. Aqui, para facilitar o nosso entendimento, nós analisaremos a PPM sendo originada da PWM. Bom, para indicar onde ficam a posição dos pulsos, nós primeiramente precisamos apontar quando que o pulso da PWM cai. A partir daí, a gente pode fazer as linhas de referência e na PPM, nossos pulsos se localizarão no ponto em que a PWM tem o final do pulso, ou seja, ela vai se organizar dessa forma. Comparando com o primeiro sinal, dá para a gente ter uma ideia parecida com a da PWM. Quando o nosso sinal está em máxima amplitude, ao invés de termos um pulso largo, nós teremos poucos pulsos bem separados. E, caso nossa amplitude esteja no mínimo, o espaçamento entre os pulsos será bem menor. A seguir, mostraremos como funciona o comportamento da função da onda modulada em PPM, como obter sua largura de faixa e alguns exemplos de moduladores PPM. Aqui nós temos um conversor PWM-PPM, que, como analisamos ali nos sinais anteriores, é possível nós derivarmos um PPM do PWM. E aqui nós temos um gerador PPM direto com o timer 555 configurado. Como o intuito deste seminário é apenas introduzir conceitos sobre a modulação, não nos estenderemos nessa parte do assunto. Então, definiremos as características do nosso PPM. A modulação PPM possui ótimas qualidades. Dentre elas, a gente consegue destacar
comparando o próprio PWM, da qual ela originalmente se derivou. Os pulsos gerados pelo ppm, eles possuem amplitudes constantes, o que evita interferências geradas na variação de amplitude. Consequentemente, amplitude constante e também com as larguras constantes, há uma grande economia de energia, já que os pulsos são únicos, mantém o consumo constante, então acaba tendo uma economia quando comparado com os métodos anteriores. Porém, esses benefícios não são gratuitos, eles possuem um preço. Esse preço seriam seus requisitos. Pelo sinal ter esse grande espaçamento entre os pulsos, há uma dessincronia no sinal recebido no momento de demodulação. Isso faz com que a modulação ppm necessite de sincronismo na recepção do sinal para que o sinal não se torne atrasado. Essa sincronização, consequentemente, necessita de um circuito um pouco mais complicado, o que torna difícil a sua montagem e bem menos prático. Como exemplo de aplicações da modulação ppm, nós temos a geração de sinais feitos tratamentos médicos para produzir imagens do corpo humano, nos quais necessitam desse tipo de frequência de onda. E também nós temos a presença de ppm em cartões de aproximação. Por fim, destacaremos algumas comparações e semelhanças. Depois de expor todas essas informações, nós conseguimos fazer uma analogia bem clara entre alguns métodos que já estudamos inicialmente nesse período. A semelhança do comportamento ppm e PWM relembra muito do seu equivalente analógico, que é o FM e o PM. Aqui a gente consegue ver uma semelhança muito grande entre o PM e o ppm, já que ambos derivam de um sinal anterior. Ambos consideram-se alterações em suas fases e também ambos necessitam de sincronização. Essa semelhança acaba nos trazendo até uma nova forma de chamar o nosso ppm. ppm também é conhecido como modulação de fase por pulso, e o nosso PM é modulação por fase, deixando mais claro ainda a semelhança entre ambos métodos de modulação. Por fim, conseguimos considerar a importância do ppm, tanto em algumas poucas praticidades do dia a dia, como também no momento de estudar como funcionam as modulações. Por fim, serão feitas algumas considerações. Assim, conseguimos concluir que o ppm ele não é só uma necessária modulação a ser estudada, pois conseguimos ver que o mesmo comportamento de modulação tende a se repetir em outros métodos, como podemos ver que o comportamento analógico até chega a se repetir algumas vezes no digital. E também é de suma importância estudar todos os tipos de método de modulação e entendermos seu funcionamento para analisarmos como foi o avanço nessa área de comunicações. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite.